Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na nossa segunda devocional desse tempo que nós estamos fazendo nossas aulas online, né? Eu quero deixar para você hoje um assunto muito legal. Nós vamos falar hoje sobre depender de Deus. E como a gente já disse, nós estamos aprendendo sobre alguns animais. Será que você sabe que animal depende muito do homem? Hoje eu trouxe aqui para você saber sobre esse animal, a ovelha. A ovelha é um animal bem diferente dos outros. Ela é um animal que precisa o tempo todo da ajuda do homem, do seu pastor. Sabia? Ela não sabe escolher a sua comida. Ela não sabe que água ela deve beber. Ela não sabe para onde ela tem que ir. Ela se perde se o pastor não estiver perto, ela se perde. Você sabia que ela não consegue perceber quando algum animal quer atacar ela? Então, se o pastor não estiver por perto, a ovelha entra em encrenca. Ela entra em enrascada. Ela precisa do pastor o tempo todo. Sabe, nós temos na Bíblia alguém que cuidou de ovelhas que você talvez conhece. O rei Davi. Quando ele era mais jovem, ele era um pastor de ovelhas. E ele ficou tanto tempo cuidando de ovelhas que ele aprendeu muito sobre ovelhas. E ele, inspirado por Deus, escreveu um versículo que eu quero deixar com você, que é o versículo de Salmo 23:1. Esse versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, crianças, a Bíblia diz que nós somos ovelhas do bom pastor, que é Jesus. E nós precisamos depender dele. Nós somos como esses animais. Davi estava falando exatamente isso. Nós somos parecidos com ele em relação ao nosso pastor, que é Jesus Cristo. Nós precisamos da ajuda de Jesus para comer. Nós precisamos da ajuda de Jesus para saber o que a gente precisa fazer. Nós precisamos da ajuda de Jesus para muita coisa. Sabe? Nós precisamos de Jesus sempre. Nós precisamos saber que através da cruz de Cristo, nós nos tornamos ovelhas do seu rebanho. Jesus disse que Ele é o bom pastor e que as suas ovelhas escutam a sua voz. Essa é uma coisa que as ovelhas sabem muito bem. As ovelhas conseguem escutar e entender a voz de Deus. E crianças, vocês devem saber ouvir a Deus. Sabe por quê? Também nós temos a Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela traz todas as orientações que nós precisamos. Nós aprendemos que as ovelhas, elas são meio perdidas, elas não sabem para onde ir. E nós também precisamos de orientação, precisamos saber qual o caminho a seguir. E a palavra de Jesus, a Bíblia, é o caminho que eu e você devemos seguir sempre. Sabe uma outra coisa que o pastor tem, que é muito interessante? O pastor geralmente usa um cajado quando ele está cuidando das ovelhas. E esse cajado tem duas coisas para a gente lembrar. O primeiro é que o cajado serve para nos proteger. Jesus é o nosso protetor, nós precisamos depender dele. Principalmente nesses dias, quando algumas coisas estão acontecendo em relação à saúde, a gente está com esse coronavírus, com essa dificuldade, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está isolado em casa, a gente não está podendo sair, não está normal do jeito que sempre foi. Mas nós devemos lembrar que sempre que um inimigo atacava as ovelhas, o pastor tinha uma arma, um cajado, que era usado para proteger as ovelhas. E Jesus faz isso. Nós precisamos depender de Jesus sempre, porque Ele nos protege. Mas também o cajado, ele servia para
essa curvinha aqui, ó, servia para trazer as ovelhas que às vezes saíam de perto do pastor. E também o cajado serve para nos disciplinar, para nos colocar no caminho certo. As regras que Jesus nos dá são as regras para que nós possamos ser felizes. Então, como ovelhas, nós somos ovelhas de Jesus Cristo, o nosso pastor, o bom pastor. Ele cuida de tudo o que nós precisamos. Então vamos falar junto para a gente terminar? Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus te abençoe, crianças. Até mais!